Possa usá-lo nessa noite com graça para abençoar as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, aí está o teu filho, Senhor, como um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo com graça, que a tua palavra, Senhor, possa vir ao nosso coração. Que o Senhor possa usar o teu filho, Senhor, na tua presença. Nós pedimos a tua bênção, oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos o texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Os Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Os irmãos estejam assentados. Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus por estar com os irmãos novamente aqui nessa congregação. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Gessé, da sua família, cada um dos obreiros que estão aqui nesta igreja servindo a Deus, cada um dos pastores, os obreiros que estão aqui auxiliando nesta obra, e também nosso irmão Marcelo, que formulou o convite para que eu estivesse aqui com a minha família, para juntos nós adorarmos a Deus e compartilharmos da sua palavra. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre a obra maravilhosa do Espírito Santo. E eu quero falar aqui nessa noite sobre a missão do Espírito Santo e a missão da igreja. E destacar que é impossível que a igreja ela seja capaz de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu objetivo, de completar a sua missão, se não for pela ação do próprio Deus através do seu Espírito Santo. Nós vemos a ação do Espírito Santo na Bíblia Sagrada em momentos cruciais, decisivos, importantes da história da humanidade. Nós vemos, por exemplo, na criação, a Bíblia vai citar e vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós folheamos a Bíblia um pouquinho mais adiante, ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, nós vemos um outro momento decisivo da humanidade, quando Deus escolhe, no meio de uma geração corrompida, a Noé. E a Bíblia diz que aquela geração estava tão corrompida por pecados, principalmente pela imoralidade sexual. Você vai perceber o contexto de alguns absurdos que acontecem nessa geração. Então a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus dizendo: meu espírito não contenderá mais com o homem. Então, no meio de uma geração corrompida, nós vemos o Espírito de Deus contendendo com o homem a fim de convencê-lo dos seus pecados, mas o homem preferiu seguir nos seus pecados, trazendo sobre si mesmo o juízo de Deus. Ainda no livro de Gênesis, na era patriarcal de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história vai continuar dando ênfase à história dos patriarcas na pessoa de José. E quando a Bíblia fala sobre José no momento decisivo da mudança do cativeiro de José, o próprio faraó vai exclamar: onde encontraríamos um jovem, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? No livro do Êxodo, nós vemos, através do ministério de Moisés,
o Espírito de Deus se manifestando ao seu povo Israel, os sinais, os prodígios que são operados na terra do Egito, poder que é manifestado através do ministério de Moisés. E nós vemos também o Espírito que agia através do ministério de Moisés se manifestando na origem do que hoje nós conhecemos como o Sinédrio de Israel, os 72 anciãos que foram escolhidos, e o Espírito de Deus estava sobre eles, e outros ainda fora da congregação também, por causa da manifestação do Espírito de Deus, também profetizavam. Nós vemos a manifestação do Espírito de Deus ainda no ministério dos juízes, quando após a morte de Josué, cada um fazia o que bem entendia, e quando o povo se afundava nos seus erros, nos seus pecados, se distanciava de Deus, vinham os inimigos e os oprimiam. Então o Espírito de Deus vinha sobre algumas pessoas que Deus escolhia, sobre alguns que nós podemos chamar de libertadores, de juízes que vinham e traziam a libertação para o povo de Deus, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Nós temos também o ministério dos profetas, se destacando entre eles Elias e Eliseu, pelas manifestações milagrosas, ressuscitando mortos, multiplicando pães e outras obras maravilhosas que foram realizadas através do seu ministério. O Espírito da profecia que estava sobre os profetas, como o profeta Isaías, que profetizou com tanta precisão a vinda, a manifestação do Filho de Deus, que nasceria de uma virgem, e tantos detalhes da sua manifestação. E por fim, então, no Novo Testamento nós temos o próprio ministério de Cristo, o ministério de Jesus, o próprio Deus encarnado. O apóstolo João diz que ele estava com Deus no princípio. No princípio ele era o verbo, esse verbo ele era Deus, e esse verbo ele se encarnou, ou seja, o próprio Deus se manifestou em carne. E a Bíblia fala das circunstâncias do seu nascimento, que o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, o Espírito de Deus veio sobre Maria, e ela então achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito, ele nasceu pelo Espírito, o seu crescimento foi pelo Espírito, o seu ministério foi exercido no poder do Espírito Santo, do qual a Bíblia dá testemunho através das palavras de João Batista, quando viu sair das águas do batismo no Jordão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os céus se abriram, Deus se manifestou de cima, através da sua voz, através do seu Filho e através do seu Espírito que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O seu ministério é desenvolvido com sinais, prodígios e maravilhas que são operados através do poder do Espírito Santo, do qual Pedro fala no livro dos Atos dos Apóstolos, que um tal Jesus de Nazaré, ele foi ungido com poder e com o Espírito Santo, e operava milagres, maravilhas e bem entre o povo. Então o seu ministério foi exercido debaixo do poder do Espírito Santo. Ele morreu, foi levado para a cruz através do Espírito, porque o escritor aos Hebreus diz que ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Ele se manifestou também aos seus discípulos e lhes fez uma promessa, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esses permaneceram em Jerusalém depois da sua ascensão, em oração, clamando. Eram 500, restaram 120, até que no capítulo de número 2, a promessa do capítulo de número 1, vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, se cumpre no capítulo de número 2. A Bíblia diz que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então eles ouviram um som veemente de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse mesmo Espírito tomou a vida de Pedro, e ele anunciou o Evangelho
evangelho pela primeira vez aos gentios. Esse mesmo Espírito que estava sobre Pedro o levou a anunciar o evangelho primeiramente aos judeus, e depois lá na casa de Cornélios, ele também foi o primeiro a anunciar o evangelho aos gentios. Esse Espírito Santo que estava sobre Pedro, sobre João, foi o mesmo Espírito que agiu de maneira poderosa no capítulo de número 3, levantando aquele paralítico que já tinha mais de 40 anos de idade, que estava na porta do templo Formosa, e de uma maneira poderosa, na unção e no poder do Espírito Santo, aquele homem deu um salto e entrou no templo louvando e glorificando a Deus pelo milagre poderoso que havia sido realizado na sua vida. No capítulo de número 4 dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os discípulos estavam orando, mesmo depois da perseguição e de terem sofrido açoites por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que eles oraram, e então a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam tremeu, e o Espírito do Senhor veio sobre eles. Eles foram cheios do Espírito e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. No capítulo de número 5, a Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Eles foram presos novamente, mas de uma maneira poderosa eles foram libertos e estavam anunciando o evangelho lá na porta do templo, confundindo as autoridades em Jerusalém. No capítulo de número 6, nós vemos o Espírito de Deus sobre a vida de Estevão, que era diácono, mas tinha a alma de um evangelista, e ele anunciou o evangelho para aqueles incrédulos, debaixo do poder do Espírito Santo. E mesmo sendo apedrejado, a glória de Deus era tão grande na vida daquele homem, que ele não viu as pedras que lhe atingiam, mas ele viu o Filho de Deus à destra do poder da divindade na eternidade. Glórias a Deus. E foi o primeiro dos mártires, do qual também consentiu o apóstolo Paulo. No capítulo de número 8, o poder do Espírito Santo continua agindo através da vida de Felipe, e muitos sinais e maravilhas são feitos em Samaria, até que no capítulo de número 9, o foco é tirado do apóstolo Pedro e é voltado para o apóstolo Paulo. Então nós vemos o Espírito Santo agindo de maneira poderosa através do ministério do apóstolo Paulo. E nessas circunstâncias ministeriais da ação do Espírito Santo, também aos irmãos que estão em Éfeso, na epístola que nós lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo para esses irmãos a respeito da sua própria experiência com Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz não vos embriagueis com vinho, ele está fazendo uma referência ao próprio comportamento de muitas pessoas que haviam vindo da idolatria, do paganismo, do pecado daquela época, e haviam se convertido ao Senhor Jesus. Esse era o ambiente que o apóstolo Paulo estava vivendo. Quando ele diz não vos embriagueis com vinho, ele está fazendo referência ao culto pagão da época. Existiam alguns deuses da fertilidade, ou inúmeros na verdade, alguns que se destacam no Antigo Testamento já. Por exemplo, Baal é o principal deles, o deus da fertilidade, e outros deuses na sua forma feminina, como Azera, e outras manifestações desses deuses da fertilidade. No Novo Testamento, no ministério do apóstolo Paulo, nós temos uma divindade que era adorada como deusa da fertilidade, que se destaca nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo está exatamente em Éfeso, que era Artemis, ou então Diana, a deusa dos Efésios, que era cultuada como deusa da fertilidade. E também, que está mais próximo desse contexto aqui, era uma divindade que era conhecida como Dionísio, ou então conhecida como Baco, de onde vem a palavra bacanal, a expressão bacana. Bacanal traz o sentido de orgia, de imoralidade sexual, porque é uma referência a Baco, o deus do vinho. E como que se cultuava a Baco? Se embriagava com o vinho, e então se entregava umas práticas imorais. Não era oculta, não era feita longe do cônjuge, não era feita longe do pai e da mãe, mas publicamente, porque essa prática de imoralidade sexual era considerada
considerado um culto a essa divindade. E lá no templo de Dionísio existiam inúmeras meretrizes que eram para eles nomeadas como sacerdotisas, que eram então as prostitutas cultuais com as quais então eram praticadas essas aberrações, e diziam eles ser o culto a esse deus Baco, o deus do vinho. E o apóstolo Paulo está fazendo exatamente esta referência para os irmãos, dizendo: não vos embriagueis com vinho, o qual leva à dissolução, à imoralidade sexual. Ele diz: mas agora vocês não pertencem mais ao curso deste mundo. No capítulo de número 2, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. Ele diz assim no capítulo de número 2, o versículo 1: ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 3: entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então exatamente esta era a situação em que andavam os efésios, e o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, aqueles que se converteram: vocês não estão mais debaixo do domínio dos demônios, do príncipe das potestades do ar, e vocês também não são mais filhos das trevas, vocês também não são mais filhos da desobediência. No capítulo de número 5 ele diz: vocês agora são filhos da luz, as vossas práticas agora não são mais as obras das trevas, mas vocês são filhos da luz. Então se comportem como filhos da luz, porque o texto do capítulo 2 ainda está dizendo, no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos crimes, nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu uma posição privilegiada, e nesta posição o apóstolo Paulo está dizendo: agora a prática de vocês é de príncipes e de princesas de Deus. Vocês não andam mais se embriagando com vinho e nem praticando os desejos da carne. Agora vocês devem ser continuamente cheios do Espírito Santo. Esta é a atitude diária de vocês. E ele vai continuar dizendo: falando entre vós com salmos, cantando, salmodiando, louvando de coração ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai dizer que este é o padrão de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando ele diz aos irmãos: enchei-vos do Espírito, essa expressão ela pode ser interpretada de pelo menos duas formas. Há duas ideias que estão presentes nessa expressão: enchei-vos do Espírito. A primeira ideia que está presente, que é apoiada pelo contexto, é que a expressão aqui, enchei-vos, como é mais popularmente traduzida para a nossa Bíblia na língua portuguesa, ela traduzida do texto original, a expressão pleronsta, ela poderia tranquilamente ser traduzida com a ideia de algo contínuo, como por exemplo poderia ser traduzida dessa forma: enchendo-vos do Espírito. A Bíblia King James ela traduz permitindo que vocês permitam se encher pelo Espírito Santo. A ideia de algo contínuo, porque veja no contexto, ele diz: enchei-vos do Espírito, e nós poderíamos traduzir enchendo-vos do Espírito, porque o versículo 19, a expressão é essa: falando entre vós com salmos, entoando e louvando, dando a ideia de algo contínuo. Versículo 20:
dando sempre, sujeitando-vos, ou seja, a atitude, a experiência de ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, exclusiva, conclusiva, que eu experimento uma única vez na minha vida e depois eu nunca mais preciso ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando de algo contínuo, que essa experiência com o Espírito Santo, ela tem que ser repetitiva na nossa vida, ela tem que ser diária na nossa vida, enchendo-vos do Espírito Santo. Nós somos apoiados pelo contexto bíblico. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Por que é que o fogo não se apagava do altar? Não se apagava porque o sacerdote cumpria a sua missão, o seu propósito. Qual era a missão e o propósito do sacerdote? Cada sacerdote no seu turno removia as cinzas do altar e adicionava lenha no altar. Ele removia as cinzas do altar e adicionava lenha no altar para manter o fogo aceso. Eu me lembro do fogão a lenha da minha bisavó, que é a minha avó, e as irmãs delas, minhas tias, das quais pelo menos uma ainda é viva nos dias de hoje, na região de Morretes. Eu me lembro quando nós íamos para lá e o fogo queimava a noite toda, e pela manhã a minha avó, uma das minhas tias, iam até o fogão a lenha, naquele reservatório, dava uma mexida ali e a cinza ia caindo para o reservatório embaixo, e o que restava das brasas, elas colocavam algumas lenhas em cima e ia soprando. Se tinha alguma brasa, alguma cinza teimosa ali, elas assopravam, abanavam, e a cinza ia saindo, e depois aquelas brasas vivas que estavam ali dava continuidade ao fogo. Irmão, isso é manifestar, isso é a manutenção da nossa vida espiritual diária, da nossa experiência diária com o Espírito Santo. Irmão, o culto de domingo é o culto de domingo que passou, o culto de sábado é o culto de sábado, o culto da semana passada é o culto da semana passada. As cinzas falam das experiências que nós já tivemos, as cinzas falam dos cultos que já foram oferecidos. Ah, porque na época do outro pastor é a época do outro pastor. Ah, porque na minha época, a tua época já passou, irmão, a tua época já passou, irmão. Isso daí é cinza. As cinzas têm o seu local especial, mas Deus não está preocupado somente com o que você fazia. Deus está preocupado com o que você continua fazendo. Para Deus não é importante se você orava, para Deus é importante se você continua orando, para Deus não é importante se você evangelizava, para Deus é importante se você continua evangelizando, para Deus não é importante se você fazia missão, para Deus é importante se você continua fazendo missão, para Deus é importante se você consagrava, para Deus é importante se você continua se consagrando, para Deus é importante se você era avivado, para Deus é importante se você continua sendo avivado, para Deus é importante se você dizia glória a Deus, para Deus é importante se você ainda continua adorando, dizendo glória a Deus. Quantos tem glória a Deus para dizer nessa noite? Adore a Ele, glórias a Deus. Remover as cinzas e adicionar lenha. As cinzas falam do que já passou, a lenha fala de novidade. O nosso Deus é um Deus de novidade. Deus quer que nós tenhamos uma experiência diária com o Espírito Santo, e que a cada dia nós aprendamos algo novo com Ele. Não é algo repetitivo, não é a prisão da liturgia, mas é uma experiência real com Ele. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, irmã, não saia desse culto aqui nessa noite se você não tiver uma nova experiência com o Espírito Santo. Oh glória, oh glória. E à medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos lendo a palavra, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li essa epístola aos Efésios. E hoje novamente eu peguei e li os 6 capítulos de Efésios. Parece que
Deus derramou algo novo, uma porção diferente no meu coração do que todas as outras vezes que eu li. Não é porque a palavra de Deus se renova, porque ela não envelhece. Só precisa renovar o que envelhece. São as misericórdias de Deus que se renovam. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é alimento. E à medida que nós lemos e meditamos na sua palavra, nós somos renovados interiormente pela presença do Espírito Santo. Quanto mais eu oro, eu dou vazão para o Espírito Santo. Quanto mais eu jejuo, eu dou espaço para o Espírito Santo. Quanto mais eu leio a palavra, eu dou espaço para o Espírito Santo. Então não pare de adorar, não pare de glorificar. Volte a tua atenção para Ele aqui nessa noite, porque Ele quer renovar a tua vida espiritual aqui nessa noite. Glórias a Deus. A segunda ideia que está presente no texto é a ideia de plenitude, porque ele está dizendo assim: enchendo-vos do Espírito. E no versículo de número 27, ele diz assim: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. E como que não dá lugar ao diabo? Enchendo todo lugar com a presença de Deus. Se você estiver completamente cheio de Deus, então o diabo não tem lugar para agir na tua vida. De uma forma bem prática, eu quero só esboçar para você o que é a plenitude do Espírito Santo. Você vai entender facilmente, e nós vamos estar orando. No capítulo 14, o versículo de número 16 do Evangelho segundo João, no capítulo 14, o versículo 16, ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A experiência da plenitude do Espírito Santo está envolvida exatamente com essas preposições que são apresentadas aqui nesse texto. Quando ele diz: Ele habita convosco e estará em vós. O evangelista Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele registra as palavras de Jesus dizendo: o Espírito descerá sobre vós. Então são três expressões: Ele habita convosco, Ele estará em vós e Ele virá sobre vós. Isto é plenitude do Espírito Santo. Ele habita convosco. O Espírito está do lado de fora do ser humano. É a ação do Espírito Santo do lado de fora. Quando Jesus usou essa expressão, Ele habita convosco, Ele está se referindo aos seus discípulos. E para os seus discípulos, Ele disse para Pedro desta forma: quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não tinha experiência do novo nascimento, da regeneração. O Espírito não estava dentro de Pedro. E não sou eu que estou dizendo, é esse mesmo evangelista João, no capítulo de número 7, o versículo de número 39, ele diz que o Espírito ainda não havia sido dado, porquanto Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito só foi dado depois da glorificação de Cristo, após a sua ressurreição, e quando ele se manifesta novamente aos discípulos. Então o Espírito não estava nos discípulos, não estava dentro dos discípulos, mas ele estava do lado de fora, convencendo os discípulos. E da mesma maneira, um dia nós nos encontramos. Há pessoas que estão aqui, que eram pessoas que tinham uma vida direita, tem uma família de respeito, sempre teve, veio, cresceu na escola, se formou, exerceu a sua atividade, mas no meio da sua atividade, sempre uma pessoa justa, conheceu Jesus, e a sua vida, ela se completou. Então ainda existia um vazio. Agora há pessoas que estavam na vida errada, pessoas que estavam no crime, há pessoas que estavam nas drogas, há outras pessoas que estavam no pecado, que estavam na idolatria, afundados no erro de uma tal forma, tão perdidos. Mas o Espírito Santo mesmo que convenceu os discípulos de Jesus, o mesmo que se manifestou no dia dos Atos, no dia de Pentecostes, no livro dos Atos Apóstolos, que compungiu o coração daquela multidão, é o mesmo que agiu em favor da minha vida, é o mesmo que agiu em favor da tua
tua vida. Eu não sei se é através de um culto como esse, eu não sei se é através de uma pregação, se é através de um louvor, se é através de um outdoor, se é através de uma revista, se é através do rádio, da televisão, da internet. Eu não sei qual foi o meio de comunicação que o Espírito Santo utilizou, mas eu sei que foi através da ação da igreja, e você chegou ao conhecimento do Evangelho, e hoje você está aqui convencido pelo Espírito Santo. O nome escrito no livro da vida: salvo em Cristo Jesus, pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Mas Jesus continua ainda no capítulo 14, o versículo de número 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! A partir do dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Talvez você não teve, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, a experiência que eu já tive o privilégio de testemunhar, de chamar pessoas que aceitam a Cristo, vem para frente, e já no primeiro dia, acaba de aceitar Jesus, volta para casa falando em língua estranha. Pessoas que estavam desviadas, afastadas da igreja, nunca tinham falado em línguas, mas no momento que refaz a aliança com Cristo, são batizados com o Espírito Santo, passam a falar em línguas. Talvez você não teve a experiência da evidência de falar em línguas estranhas, mas eu quero que você saiba uma coisa, meu irmão: você que nunca falou em línguas, você que nunca profetizou, talvez você que nunca pegou no microfone para dar um testemunho, mas você sinceramente entregou a tua vida a Jesus Cristo, você seria incapaz de reconhecê-lo como Senhor e como Salvador, se não fosse pela obra poderosa do Espírito Santo, porque foi Ele que te convenceu. Você pode nunca falar em línguas e nem profetizar, mas se a trombeta do arrebatamento tocar hoje, você vai ser arrebatado junto com esta igreja. Glórias a Deus. Porque você é casa, você é templo, você é morada, você é habitação do Espírito Santo. E o que evidencia que um crente, ele tem a presença do Espírito Santo, não são as línguas estranhas, não são os dons espirituais, mas é o fruto que é produzido pela presença do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo diz que é amor, é uma alegria inexplicável, é uma paz inexplicável, é um domínio com autocontrole inexplicável pelo poder do Espírito Santo. É uma nova criatura, é uma nova pessoa, é uma pessoa que mudou o seu caminhar, que experimentou uma verdadeira conversão, que estava indo num sentido, mas o Espírito mudou completamente o sentido da sua vida. Nisto é evidenciado a presença do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, ele é parecido com Jesus. Só aquela pessoa que se ama está perto dela. Aquela pessoa que você começa a conversar, mas eu quero estar perto daquela pessoa. Aquela sensação maravilhosa é porque essa pessoa tem o Espírito de Deus na vida dela. Agora, tem muitas pessoas que você não tem o prazer de conversar, porque algumas pessoas que não são convertidas, elas são convencidas, e não é pelo Espírito, é por elas mesmas. Eu sou crente, eu tenho terno, eu tenho Bíblia, eu frequento a igreja, eu sou membro, eu tomo ceia, eu como pão, mas são pessoas insuportáveis. São pessoas legalistas, são pessoas presas ao sistema, são pessoas egoístas, são pessoas amargas, são pessoas tristes, são pessoas amarguradas, são pessoas murmuradoras. Está todo mundo errado, está todo mundo em pecado, está tudo errado, eu não consigo ver nada de bom, não existe amor na sua vida. E a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o amor que Cristo revelou na cruz, está disposto a dar a sua vida pelo próximo. Essa é a evidência da presença do Espírito Santo. Nós viremos para Ele e faremos nele morada. O apóstolo Paulo diz que o ministério foi dado à igreja para que nós não sejamos mais como meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós cheguemos à perfeição, à perfeita varonilidade, que é a perfeição, que é o caráter de Cristo, a plenitude de Cristo, sermos iguais a Ele, semelhantes a Ele, cristãos, como diz a palavra, pequenos cristos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, semelhantes a Cristo, por causa da presença do Espírito Santo em nós. E é impossível que nós possamos levar almas ao conhecimento de Cristo
se nós não vivemos essa realidade, se esse amor não está em nós, se esse poder não está em nós, se essa presença gloriosa do Espírito Santo não está em nós, é impossível nós transmitirmos o Evangelho de Cristo, porque nós não somos parecidos com Ele. Se nós não formos parecidos com Ele, jamais seremos incapazes, a começar dentro da nossa casa, no meio da nossa família. A nossa missão já começou a fracassar, porque o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso testemunho não condiz com um cristão, com aquele que é dominado pelo Espírito Santo. Então nessa noite, que a nossa oração seja que nós sejamos dominados pelo Espírito Santo, para cumprirmos a nossa missão, para nós sermos semelhantes a Cristo. Como o apóstolo Pedro vai dizer às mulheres, que a mulher ganhe o seu marido pelo seu testemunho, sem palavra. Oh irmão, não há maior testemunho do que a tua vida. Talvez você se sinta tão longe de saber o que é fazer missão, mas o simples fato de todos os dias dar o horário de você ir para a igreja, você ir lá tomar um banho, sair de casa arrumado, perfumado, passar um gel no cabelo, entrar no seu carro, subir na bicicleta, ir para o ponto de ônibus, vir caminhando para a igreja, o vizinho está vendo, lá vai o crente, lá vai o crente, lá vai o crente. O dia que você resolver não frequentar mais a igreja, desistir do Evangelho, essa pessoa vai perder a referência, uma amargura, um desespero, vai tomar conta do coração dessa pessoa e vai dizer: cadê aquele crente que passava aqui? Eu sentia esperança quando ele passava aqui, eu queria ser semelhante a ele. Você nem conhece a pessoa, nunca falou com a pessoa, mas o fato do Espírito estar em você, o testemunho, ele está encravado no coração dessa pessoa, através da tua vida. Aleluia. Consegue entender isso? Isso é missão, irmão. É quando você limpa a tua lente missionária e começa a entender que fazer a missão não é só entregar o dízimo, fazer a missão não é só entregar o carnê, fazer a missão não é só trazer o dinheiro na toalha, mas é viver o Evangelho de Cristo e ser um missionário aonde você estiver, através da tua vida e do teu testemunho. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando a igreja recebeu esse poder, a igreja testemunhava, além da sua vida comum, diária, do amor, da comunhão entre os irmãos. O amor deles era tão grande, que aquele que tinha uma propriedade, ele vendia e repartia o valor entre os irmãos. E hoje a desigualdade social é tão grande, e quando se fala de assistência social na igreja, algumas pessoas escolhem um saco, um pacote de polenta vencida, um pacote de sal que custa R$1,30 e traz para a igreja e diz: eu estou ajudando na obra social. Come churrascaria todo dia, vai para o McDonald's todo dia, passeia no shopping todo dia, viaja todo final de semana. E aí, irmão, que está sofrendo para comprar uma bandeja de ovo, é um sacrifício para ter um ovo para comer. E a pessoa não se sensibiliza com a necessidade da comunidade. Então a vida do dia a dia deles, ela era vivida dessa forma. Cada um que tinha, repartia com o próximo, não suportava ver o sofrimento alheio. Esse é o testemunho da igreja primitiva. E quando depois dos atos do dia de Pentecoste, eles receberam esse poder, a Bíblia diz que sinais, prodígios e maravilhas eram operados pelo poder do Espírito Santo, para o testemunho e para convencer os perdidos, os pecadores, e alcançá-los para o reino de Deus. Eu quero que você esteja em pé comigo neste momento. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e olhe para você. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda, e se coloque na mão de Deus como servo, como um vaso, como um instrumento, como um meio que o Espírito Santo possa agir para abençoar o irmão que está à tua direita, à tua esquerda, o próximo, aquele que está perto de você, e principalmente aqueles que não conhecem o amor de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, se desligue da terra, se ligue no céu. Faça esse pedido a Ele: Deus, me ajude a ser um instrumento de bênção para todos aqueles que se aproximarem de mim. Que o meu coração seja movido, Senhor Deus, pelo Teu poder aqui nesta noite. E
que a minha alma anseie e deseje pelo bem-estar dos meus irmãos e pela salvação daqueles que estão perdidos. E que esse sentimento, esse desejo, ele venha me consumir, que ele venha dominar a minha mente, que ele venha dominar o meu coração, ao ponto de eu não conseguir fazer mais nada a não ser viver para a glória do teu nome. Vem, Espírito Santo, sobre nós, venha com poder, venha sobre os pregadores, venha sobre os cantores, venha sobre os obreiros, venha sobre os líderes, venha sobre a igreja, venha sobre os anciãos, venha sobre os irmãos, sobre as irmãs, venha sobre o círculo de oração, venha sobre os jovens, venha sobre os adolescentes, venha sobre as crianças, venha sobre nós, para que a nossa missão possa ser cumprida debaixo do teu poder. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a força do Espírito Santo. Receba a alegria do Espírito Santo. Seja movido pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja dominado pelo Espírito de Deus. Quem concorda com esta oração, diga amém. Antes de você se assentar, eu quero saber se há no nosso meio alguém que ainda não é evangélico, que quer entregar a sua vida para Jesus. Faz o sinal com a sua mão. Há alguém que ainda não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Alguém que está fora da comunhão da igreja e deseja reconciliar com o Senhor. Sinalize com a sua mão. Temos uma mão erguida aqui, ó, à minha direita. Tem uma mão erguida. Há mais alguém? Há mais alguém? Sinalize com a tua mão. Nós vamos estar orando neste momento. Quero pedir a gentileza do nosso irmão se aproximar aqui à frente, que alguém o acompanhe. Nós vamos estar fazendo esta importante oração neste momento, pela vida do nosso irmão nesta noite. Graças a Deus, glórias ao nome de Jesus. Oh glória, graças a Deus. O Jonatas está voltando para Jesus nessa noite. Confirma a vitória do irmão Jonatas. Nós nos alegramos na tua presença, Senhor Deus, pela vitória que o Jonatas alcançou da tua parte nesta noite. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, venha manifestar a mesma alegria que é do coração dessa igreja, pelo seu retorno aqui nesta noite. As promessas são as mesmas, irmão Jonatas. A palavra de Deus é imutável. O que Ele prometeu para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele não mudou, permanece o mesmo. Ele está dizendo que a caminhada é a mesma, a jornada é a mesma, a missão é a mesma, o propósito é o mesmo, e nenhuma das palavras que Ele declarou a respeito da tua vida hão de cair por terra. Quem concorda com a vitória do irmão Jonatas, diga amém. Quem concorda que o nome dele está escrito no livro da vida, diga amém. A aliança está reatada, irmão Jonatas. Que a tua vitória seja completa no nome do Senhor Jesus, amém. Retorne para o seu lugar.